Seu filho não precisa de mais telas, precisa de mais histórias. A infância é formada por aquilo que ocupa a atenção da criança todos os dias. Boa noite, eu sou a Zaida Paixão, aqui da Paixão Brasil Books, entre outras. Fiz a live todinha, perfeita, Instagram e YouTube, mas esqueci ou passou desapercebido e eu não liguei aqui. Então eu voltei para deixar gravada essa live. Vamos lá então, de meia hora vai se tornar para 15 minutos. Ok, então de 30 minutos vou tentar fazer aqui em 15 minutos para deixar esse conteúdo gravado, porque eu creio que é importante para vocês. Então, as crianças, o que é isso de não precisar de telas? É que até os adultos mesmos estão precisando desacelerar e buscar se encontrar consigo mesmo fora das telas. E o que é isso do fora das telas? Um livro que fala com você, vai sempre haver um livro que fala com você, tem até a música, né, que eu fiz, está aí. E quando os adultos encontram para si a realidade dessa filosofia, o livro passa a ter um teor muito diferente para si mesmo e para as crianças. Então, eu vou falar aqui filho, mas pode ser filho, filha, pode ser neto, pode ser sobrinho, pode ser... Né, porque eu tenho algumas pessoas que são avós e que estão nos acompanhando. Então, você como avô, como avó, isso aqui é para você também. O seu filho, então, ou a filha, o neto, o neta, aluno, não precisa de mais telas, mas precisa o quê? De histórias que conectam, de histórias que identificam, de histórias que ocupem a atenção da criança, porque é isso que vai moldar como ela pensa, como ela sente e como ela aprende. Ao longo do mês de julho, eu trouxe aqui esse contexto, falando de que a criança espelha quem a educa. O português é um ponto, uma língua que pode servir como a língua do afeto. Não é pela obrigação, mas é pela convivência que isso vai sendo desenvolvido. O livro como ponte entre pais e filhos, porque o livro pode trazer um tema que conecta, um tema que aproxima, e nesse tema, então, pode ali se estabelecer uma convivência que durante as fricções do dia, trabalho, escola, isso, aquilo, outro, não estava sendo possível. A importância de perceber a criança antes de corrigi-la, e que eu creio que isso é a chave central, porque muitas pessoas estão corrigindo o comportamento, achando que estão corrigindo o comportamento, quando na realidade é a criança que está sendo trabalhada na sua personalidade, coisas que são específicas dela, se confundem, e a pessoa que não olha para si não tem essa percepção de como olhar para o outro. Observa os relacionamentos, observa a conduta de empresas, sim, observa a conduta das escolas, como as crianças estão sendo vistas. Olha os conflitos que as famílias estão vivendo, porque a escola trabalha de uma forma e a família vê de uma outra, e a criança fica ali no centro, sendo esticada de um lado para o outro, e na realidade ela acaba perdendo muito daquilo que é a sua própria identidade. Nesse contexto, então, tenho trazido durante o mês de julho, e hoje eu vou aprofundar isso, de que a infância moderna está cercada por estímulos, por distrações, como a gente coloca para os adultos. Vídeos, jogos, notificações, conteúdo infinito. E as pessoas com quem eu trabalho mais de perto, quando eu digo para elas, gente, o meu celular, e ele me traz mesmo, traz assim a informação de que hoje, digamos, esse dia, eu tive menos tempo de uso no celular. Sempre vem com um verdinho, essa aqui é do WhatsApp, outra coisa, mas o que? Um monte de informação, mas muitas vezes eu desligo, e quem me liga diz assim, aí eu te liguei, manda mensagem antes, eu sempre digo, manda mensagem antes, porque eu não fico com o celular na mão, e o meu celular está sempre no modo silencioso. Eu entendi o que é modo avião. Modo avião não é apenas eu me
a momento automático, mas modo avião é um estilo de vida. E como eu entendi isso, eu gerencio de forma que notificações não me controlam, mas eu controlo o que eu quero ver. Eu controlo o que é importante, não é nem o que eu quero, é o que é importante e que eu estabeleci prioridades. Tem até, olha só, vou compartilhar com vocês em algum momento, uma novidade que eu criei que ela me faz focar por dia qual é a minha atividade. E se eu não fizer, no outro dia eu tenho, o Osaí está aqui se acrescentando. Então, as notificações e os conteúdos infinitos, eu também achava que eu precisava aprender, e eu continuo aprendendo, mas hoje o que é que acontece? Eu controlo, eu faço a gestão do meu tempo, de forma que isso não seja mais um empecilho. Tempo, há muito tempo, deixou de ser empecilho, tempo é solução. Mas como foi que isso aconteceu? Eu precisei olhar para mim mesma, descobrir quem eu era, quais são as minhas habilidades naturais, pegar o que eu já tinha desenvolvido e trazer isso para a minha realidade. Funciona? Funciona. A ponto de eu dizer, hoje, relax mode, e não faço muita coisa, ou faço apenas aquilo que eu coloquei para o meu modo relaxed. Então, vídeos, jogos, notificações, conteúdo infinito, é necessário que nós coloquemos um limite de onde começa, onde termina, onde vai precisar de mais atenção, onde eu posso diminuir a atenção e como eu vou controlar tudo isso. O livro, então, faz algo que poucos recursos conseguem. Daí, desvincular que aprendizado é somente com tela. Por que não voltar para os livros? E por que não inserir o livro em momentos que vão reaver isso da convivência? Aqui estão os recursos que os livros trazem, que outros recursos não trazem. Ele amplia o poder imaginário da criança. Ele amplia a compreensão da espera. O livro não traz tudo pronto, então a criança precisa ler, precisa processar, precisa interpretar, precisa observar, precisa concluir, e tudo isso é um processo. Não é pegou, viu, foi embora. Ele vai precisar interpretar aquelas informações que ele viu, ouviu no processo de leitura. Então, imaginar, esperar, observar, interpretar, fazer perguntas, sim, fazer perguntas, porque há palavras que precisam de uma explicação dentro de determinados contextos. Eu sempre digo, você não precisa saber todas as palavras para ler e compreender, mas às vezes uma palavra faz toda a diferença, então é necessário ali fazer determinadas perguntas. Mas também sobre a compreensão. Então vem um momento de conversa, e isso se torna um momento de qualidade. A criança que está sempre dizendo, não, isso é besteira, isso é besteira, para lá, não, eu não sei disso, não vou procurar, não, isso não é importante. A criança cresce naquela bolha de nada é importante e fica, então, presa a um aparelho que, para si, nada vai acrescentar. Acrescenta, sim, o nível de ansiedade, o nível de estresse, o nível de cortisol, o nível daquilo que a criança fica hiperativa e vai ser encaixada, então, em determinados rótulos, como eu já tenho trazido aqui. Além disso, quando uma família lê junta, fortalece não apenas o idioma. O que é mais que vai acontecer aqui? Fortalece vínculo, deixa eu aumentar para vocês, fortalece vínculo, fortalece segurança emocional, fortalece vocabulário, fortalece o pensamento crítico, aqui no cantinho que estava escondido, pensamento crítico, fortalece a memória afetiva e a identidade cultural. E por falar em memória afetiva, quantos adultos com que eu trabalho têm dito, nossa, eu não me lembro nada da minha infância. E aqui vem um dado muito importante para vocês, pais, professores, educadores, que a memória afetiva tem um papel muito importante no aprendizado, no cognitivo. E as crianças que estão lá com determinados bloqueios, elas vão ser interpretadas como as que não aprendem, como as lerdas, como aquilo, outro, quando na realidade pode ser uma emoção ou pode ser um traço da personalidade gritante que está sendo mal interpretado. Então, a criança talvez não seja lerda, ela precisa de mais tempo para refletir
sobre determinado assunto. Talvez ela não seja tão crítica, ela seja talvez uma pessoa mais analítica. E todas essas percepções em cima da personalidade que tornam a personalidade da criança passa a ter um outro sentido para ela mesma, para o contexto em que ela vive e para ela se fortalecer como uma pessoa mais alinhada consigo mesma. E aí vem vínculo, segurança emocional, vocabulário, pensamento crítico, memória afetiva e a identidade cultural. Em se tratando de famílias que moram fora do Brasil, trazemos aqui a questão da identidade cultural, que se a família não traz para o contexto, fica perdido. Então, é somente a festa, é somente porque é São João, é só porque isso, aqui, o outro, porque lembra o Brasil. Mas o contexto cultural tem muito mais. Quando eu explico para as crianças determinadas coisas, é por isso que a mamãe diz assim, é por isso que o papai diz assim, e vocês veem a criança que é criada em um contexto de duas culturas, e eu coloco agora, já não é mais duas culturas, gente, a mãe é de uma cultura, o pai é de outra, e elas vivem num país de outra cultura, ela vive cercada de pelo menos 3 ou 4 culturas. E essa observação de quem sou eu, começa com você como adulto, quem sou eu como pai, quem sou eu como educador, quem sou eu como professor, quem sou eu como profissional que trabalha aqui a criança, porque a partir daí você entende que se você precisa ser visto, é importante para você, você mesmo, ser visto como você é. Imagina uma criança que está nesse contexto misturado, de tudo junto e misturado. Então, famílias que vivem nesse contexto têm o idioma local que vence. A criança sai de casa, ela vai para aquele contexto em que ela ouve muito holandês, ou que ela ouve muito inglês, então ela começa a desenvolver mais aquele idioma que ela mais ouve. Em casa, se ela ouve uma mistura que não ouve nem o português, muito mal o português se torna uma obrigação. Enquanto que, se a convivência fosse forte em torno daquele idioma, a criança cresceria muito mais forte com a sua identidade, que a gente coloca aqui cultural agora. Então, o português precisa ser cultivado diariamente e não apenas em momentos específicos da obrigatoriedade do aprendizado do idioma. O livro é, então, uma das formas mais simples de construir esse ambiente. Por quê? O livro está presente, não exige perfeição. O livro está presente, não exige 1 hora por dia. Por quê? O ambiente já está criado. E começa-se com alguns minutos de presença. O que é mais importante, é o livro ou é a presença? É o livro que está construindo essa presença, é uma junção. Alzair, meus filhos já cresceram. Você é a avó? Os filhos voltam sempre para papai e mamãe, podem ficar com o netinho hoje? E trouxe também, né? Aquele conceito de que meu pai e minha mãe, eles podem ficar, não estou fazendo nada, e ainda eles agora passaram a pedir pagamento. Se fosse uma babá, iria pagar, né? Então, eu não vou dizer que é certo nem errado. Fica aqui o contexto. Como você construir essa memória afetiva e como você vai fazer com que o seu filho, sua filha, o seu neto, seja lá quem for a criança, vá viver esse novo contexto. Então, o livro é uma das formas mais simples de construir esse ambiente. O livro é ponte até para a construção do ambiente. E traz, então, perguntas nesse momento que geram reflexão. Seu filho associa livros a prazer ou obrigação? Seu filho associa o aprendizado do idioma a uma obrigação ou a prazer? Quando vocês tiveram a última conversa sem pressa, qual foi essa última conversa? O português aparece apenas quando você corrige? Tá falando errado. O verbo é assim. Isso, aquilo. É apenas aí que o português aparece? E que lembranças seu filho ou filha terá da infância? Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas estão preocupadas em criar momentos, tirando fotos porque foi ao parque, porque isso, aquilo, o outro, mas o ambiente familiar está fora. Exceto quando é Natal, né? Muitas luzes, muito tudo, que é
Então, qual é o momento em família que vocês estão priorizando? E aí vem biblioteca, um livro que fazia parte da biblioteca infantil e a criança tinha um determinado apego, ele é retirado. Não, porque precisa renovar. O que é que precisa renovar? Mas que acordo vocês fizeram para que aqueles livros sejam renovados de forma coletiva, em comum acordo? Porque eu já ouvi de criança, a mamãe jogou o meu livro, o livro que eu mais gostava, ela jogou fora, ela deu, tal e tal e tal. Então, isso cria determinados sentimentos e comportamentos que podem estar arraigado a quê? A falta de uma biblioteca. Preciso ter uma biblioteca? Aí, não, é você que vai dar a função. Mas, por exemplo, os livros estão em lugar que as crianças não têm acesso. Não é importante. A criança associa, né? Não é importante. Passa por tudo mais, igual quando a gente entra no supermercado. Tem ali o produto que eles querem vender. Então, está tudo ali na nossa frente. Se a gente não levanta a cabeça um pouco ou abaixa os olhos, a gente não vê. E acaba pegando o que está ali. Então, o que é que está à altura da visão da criança e da família? Deixa os livros num lugar onde aquele livro é um ambiente. Marca o ambiente para uma conversa, para um abraço, para uma descoberta, para uma memória. Eu me lembro muito, é interessante que quando eu estou falando disso aqui, eu vou lembrando de histórias, né? Eu me lembro que quando eu ainda morava lá no Brasil, hoje eu sei muito bem porquê, né? Personalidade, quem eu sou, para que eu estou e o que eu deixava transparecer. Havia crianças que tinham um apego muito grande comigo. E eu me lembro de um episódio em que uma mãe retirou a criança dos meus braços. A criança parecia grude. A criança veio, vai fazer o quê? Vai embora? Não, não era tempo nem hora se a mãe sempre mandava ficar comigo, né? Tem isso, com muito cuidado, olha só. E teve um episódio em que a criança queria ficar, podia ficar, mas por birra da mãe, arrancou a criança dos meus braços. E essa criança saiu e passou a tarde, eu ouvi depois dela, né? A criança passou a tarde de birra, chorando, e se eu perguntava por tio Osaí. Vocês estão entendendo? O que vocês fazem marca a vida de uma criança. Como pai, como avô, como educador. E hoje eu sempre digo, graças a Deus, eu hoje tenho a ferramenta que eu posso voltar e dizer para meus alunos, e aí, ficou alguma marca? Vem cá que a gente corrige. A professora corrige. Porque eu sei, eu sempre procurei algo, e hoje eu sei que, através do livro, que mudou a minha vida, foi algo muito forte. Eu sempre trago 2 ou 3 livros que mudaram a minha vida. Lá na adolescência, teve um específico que mudou a minha comunicação. Então, uma biblioteca não é uma estante cheia, é um lugar onde histórias aproximam pessoas. Lá em casa tinha uma estante que eu lembro, tinha uma estante de livros, estante de madeira. E, fora isso, tinha uma biblioteca que era a do colégio, que a gente tinha acesso. Então, momento de aula, período vago, vai para a biblioteca. Então, eu aprendi esses ambientes para trajetar. E os livros, então, eles podem representar uma conversa, um abraço, uma descoberta, uma memória. E onde é que eles vão encontrar isso? No momento ou no ambiente onde os livros estão presentes. Então, faz sentido ou não ter uma estante? Faz sentido ou não ter uma biblioteca? Faz sentido ou não cultivar aquilo que vocês desejam que os seus filhos tenham, vejam como importante? Eu ia dizer até apego, mas não é apego não, né? Que os seus filhos vejam como importante para a vida. Porque assim como o ovo, como a maçã, como o brócolis que eles comem, que determinam da sua saúde física, as palavras também alimentam o nosso ser. O que a gente fala, o que a gente lê, o que a gente ouve, alimenta o nosso ser. O nosso ser mental, o nosso ser das emoções, o nosso ser tudo, porque nós vivemos, onde nós vivemos, nós participamos daquela ambiência. E aí vem a questão da memória. Osaia, eu não tenho nenhuma memória de minha infância.
Não tenho, não sei, e não sei. Vocês estão entendendo? Então, as crianças, sem que saibam, elas bloqueiam momentos de dor. O cérebro, né? Bloqueia esses momentos de dor, bloqueia tantas outras coisas, porque a convivência fala muito. Então, já que estamos em um mundo, em um momento, em que talvez o seu filho diga, não é mais um brinquedo, pai, eu queria só a tua presença. Quantas crianças dizem isso? Né? O que é que você quer? Eu gostaria de ter um dia com o senhor no parque. Gostaria de ir um dia com a mamãe, sei lá onde. Porque eles não estão presentes. Então, talvez seu filho, sua filha, esqueça muitos brinquedos. Ou se lembre apenas de um, que era o que marcava os momentos que ele estava sozinho e aquela era a presença que ele tinha. Talvez eles esqueçam das viagens para fazer memória. Mas dificilmente ele esquecerá quem encontrava tempo para sentar ao seu lado e contar uma história. Que histórias aí do livro que o vovô contou, do livro que a vovó contava, ou simplesmente imaginária? Por quê? É isso que faz as crianças se sentirem vivas e entenderem o seu motivo principal, qual o seu propósito. O propósito não precisa buscar muito, precisa a gente entender quem eu sou, você entender quem você é. E aí, então, partir para esse outro momento, onde você realmente entende o para que você está. Então, durante o mês de julho, eu falei com vocês, eu trouxe aqui que julho, durante o mês de julho, né, que termina agora, nesses próximos dias, julho termina, o mês termina, mas a formação do seu filho continua todos os dias, a formação da sua filha continua todos os dias. E você não precisa transformar sua rotina de uma vez. Escolha um livro por vez. Separe 15 minutos, desligue as distrações, sente-se ao lado da criança. E às vezes é nesse pequeno gesto que nasce o maior legado que uma família pode deixar. Quantas famílias ainda estão na correria? Eu ouço muito isso nas mensagens. Aí na correria, ainda hoje eu disse para alguém, encontre um momento, desse momento de correria, encontre um momento onde você possa voltar. E agora foi, inclusive, uma pessoa que está, ela disse, descobri há pouco tempo que estou gestando. E eu dei os parabéns e disse, talvez seja esse exatamente o momento, porque nada é por coincidência. Talvez seja exatamente esse o momento que você precisa para... Estou vendo aqui se aconteceu ou não, peraí. Seja exatamente esse momento que vai mostrar para você se foi coincidência ou não, ou por que você chegou para esse momento para conviver, né? Está participando de uma mentoria. E talvez seja esse o momento, disse para ela, talvez seja esse momento de parar na correria, tirar um tempo para se cuidar e cuidar também desse bebê que precisa de tanta atenção. E aprender agora aquilo que você não teve, aprender para que você possa, então, trazer, uma educação adequada para o seu filho. E costuma-se dizer, né, que mãe, ser pai não tem manual. Tem manual sim, mas depende muito do que você entende como manual ou não de vida. E para concluir esse momento, então, eu quero dizer que a Paixão Brasil Books existe por isso, né? Porque eu entendi e acredito que o livro pode fortalecer muito mais do que a leitura. Ela fortalece a língua de herança que você tem, considerando aqui o contexto de Europa em que nós estamos, aproxima pais e filhos e ajuda a criança a crescer conhecendo suas raízes. Mas vai muito além. Se você vive na Europa e deseja construir esse ambiente dentro da sua casa, é só falar com a gente. E através do site você pode entrar em contato, tem um link direto para o WhatsApp, você pode encontrar em contato. E eu costumo orientar qual é o livro, qual é o momento em que o livro vai fazer diferença agora.
Qual é o livro mais adequado dentro daquilo que nós temos? E você, então, tem um acompanhamento a partir do livro, que pode fazer toda a diferença na sua casa, no seu lar. Então, pensando nisso, esse foi o tema que eu trouxe para hoje. Seu filho não precisa de mais telas, ele precisa de mais histórias. E você pode ser um dos personagens centrais dessa história. Basta escolher para que, então, esse personagem faça toda a diferença na vida dessa criança que está precisando muito, nesse momento que a gente vive, mundial, muito, 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 do apoio, que é apenas o afeto. E tudo começa por aí. Então, muito obrigado por terem acompanhado esse momento. Foi mais tarde aqui hoje, porque eu liguei o Instagram, pensei que tinha ligado aqui, não tinha ligado, mas vim então deixar, porque eu acho que essa mensagem aqui é muito importante. Não é a tela que vai fazer você, o seu filho, ir adiante. Ela pode até ser um veículo, como está sendo agora, para você ver essa mensagem, mas ela não deve ser a interferência que vá quebrar a convivência e a ambiência do seu lar. Tendo dito isso, visitem paixãobrasilbooks.com, é exatamente isso, paixãobrasilbooks.com, e escolha qual é o livro que vai fazer a diferença na sua casa, ao terminar as férias, e agora que estamos nos preparando, né, para o início letivo. Qual é o livro? Se não teve nas férias, mas qual é o livro que vai marcar esse novo momento na sua família? Qual é o livro? Vou deixar aqui nos comentários a música que eu fiz, que fala com um livro, que tem um livro, há um livro que vai falar com você. E aquela história de que eu não sei ler, ou que fulano não sabe ler, ou que fulano não é para ler, isso é uma grande falácia. Quando você se conhece, você descobre qual é o tipo de leitura, você descobre como é a leitura que você gosta e você desenvolve a partir de quem você é. Então, cuidado para não estar repetindo coisas que não fazem sentido e que só mostram a falta de conhecimento de si mesmo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.